Bom dia, amigos! Estamos gravando aqui de fora hoje, tomando chá porque passou da minha hora de café, então vamos de chá. Aquele bom dia de sempre, mais uma sexta-feira, como é que vocês passaram a semana? A gente falar que, assim, meu fim de semana passado foi ótimo, foi muito bom. Fui pro samba, aí domingo teve churrasco aqui em casa com a minha família, e foi muito legal, de maneira geral foi muito legal. Acho que quando a gente começa a entender da gente, as coisas parece que começam a se engrenar de uma maneira diferente, né? Então, até falei para vocês num vídeo essa semana que eu fiz terapia essa semana e o tema da minha terapia foi esse. Eu acho que cada vez mais eu tenho borda, eu tenho limite, sabe? Eu sei onde eu acabo, onde o outro começa. E quanto mais a gente entende a gente e a gente sabe da gente, uma abelha, tá, gente? Melhor a gente se relaciona com o outro. No vídeo eu até falei, menos a gente aceita do outro. É isso também. Mas isso de aprender a dizer não para o outro, sem culpa, o não deveria ser um problema. Nem tudo você tem que fazer, nem tudo você tem que querer fazer. E acho que isso faz muita diferença. Isso é um aprendizado, é um amadurecimento muito grande. E isso a gente conquista como? Se conhecendo, fazendo, né, esse caminho para dentro. Quarta-feira teve live também, falando de amor, solidão, reforça um pouco esses pontos, né? Quanto mais a gente pensa em amor, pensar sobre amor é pensar sobre a própria vida, é uma busca por autoconhecimento, porque a nossa vida toda é permeada por amor, é entrepassada por amor. Então, não deixa de ser uma jornada, né, um questionamento sobre a vida. E eu tenho ficado muito interessada pelo tema do amor, dos relacionamentos, do conhecimento pessoal, e todos esses temas. Então, foi bem legal a live, se alguém tiver interesse, tá no feed. E é isso, essa semana, a última das nossas histórias curtas, a última das nossas pequenas parábolas, que falaram todas sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento, autoestima. E aqui eu vou fazer uma licença poética, porque na live eu falei do conceito de Freud de autoestima, que eu achei muito perfeito, que é o seguinte, para Freud, porque autoestima é uma palavra que está muito batida hoje em dia, então fica parecendo que é você se olhar na frente do espelho, vai lá, gata, poderosa, força, foco, fé, enfim, essas coisas que são clichê. E o Freud vai colocar a autoestima como um sentimento de si. A autoestima é aquilo que eu sinto de meu, é uma apropriação do próprio corpo, é um vestir a própria pele. Eu achei até esse termo, sentimento de si, é o que eu sinto de meu em mim. E, na verdade, quando a gente vem ao mundo, nem o corpo nos é familiar. Então, conhecer, né, essa jornada de autoestima é uma jornada de vestir a própria pele, de ficar confortável com o que se é, ou, se você não está confortável, mudar o que se pode mudar do que se é. Enfim, gente, foi isso. E hoje nós chegamos ao fim desta jornada de pequenas histórias falando sobre jornadas interiores. E a historinha de hoje se chama O Jardim das Estrelas. Então, como todas as sextas-feiras, vamos começar a trazer uma respiração mais profunda, vamos começar a trazer, né, a fechar um pouco os nossos olhos do externo, abrir os olhos para o nosso mundo interior, abrir os olhos para esse mundo que é só nosso, né? Fechar um pouco os ouvidos para os barulhos do mundo e abrir aqueles ouvidinhos da alma, em que a palavra nos penetra, nos transpassa e faz mudanças na gente. E vamos começar a nos ver naquele limiar, naquela ponte entre o aqui e o agora e o era uma vez, entre o mundo das realidades e o mundo das possibilidades. E vamos escolher atravessar essa ponte. Vamos escolher ser guiado através do mundo das fantasias, por um mundo encantado, tá bom? Então vamos lá. Era uma vez, há muito tempo atrás, uma pequena aldeia cercada de montanhas. Nessa aldeia vivia uma garota e ela se chamava Lila. Lila era uma garota muito feliz, muito curiosa e que sempre se perguntou o que teria além das montanhas de sua aldeia. Ela sempre escutou histórias de viajantes que passavam pela aldeia e que contavam sobre as aventuras que tinham vivido, os seres que tinham encontrado pelo caminho, tudo o que haviam aprendido nessas viagens. E ela desejava, no fundo do seu coração, também poder conhecer tudo isso. Até que uma certa noite, Lila estava em seu quarto, olhando pela janela, para o céu, quantidade infinita de estrelas,
De repente, ela teve a impressão de que uma estrelinha lá do céu começou a descer, descer, descer e puf, virou uma fada. E chegou bem perto de Lila e disse: Lila, se você deseja conhecer o mundo, apenas vá. Não aguarde o momento certo, porque ele não existe. Pegue suas coisas e vá viver a sua aventura. Lila escutou a fada, agradeceu, foi para a cama com esse conselho no coração e ponderou. Outro dia ela acordou bem cedo, fez sua mochila, embalou tudo o que achou que precisava e seguiu seu caminho. Já no princípio do caminho, Lila encontrou um rio que refletia o céu e com ele aprendeu a ser paciente e a ouvir os sussurros da natureza. Mais adiante, ela encontrou um velho sábio que a ensinou a importância da sabedoria e da coragem. A cada passo da viagem, Lila teve que enfrentar muitos desafios e ter muita coragem. Desafios como atravessar uma ponte levadiça, escalar uma montanha íngreme. E a cada passo, a cada aprendizado, ela sabia mais de si e conhecia mais do mundo. E quanto mais ela conhecia do mundo, mais ela sabia de si. Até que um dia ela chegou num lindo jardim e no centro desse jardim havia um lindo lago. E ele refletia as estrelas e brilhava como diamantes. E ali, naquele jardim, olhando aquele lago que refletia as estrelas, Lila aprendeu a coisa mais importante da sua jornada. Que no fim, a jornada não era sobre explorar lugares apenas, mas era sobre conhecer de si, aprender a conhecer a si mesmo. E então, Lila retorna à sua aldeia, percebendo que a jornada que ela fizera para fora, na verdade, foi uma jornada para dentro. E ela passou a viver feliz na sua aldeia, sabendo que ela sempre poderia voltar a viajar para dentro de si. E todos os dias ela passou a desejar conhecer mais e mais e mais de si mesma. E assim foi que Lila aprendeu que o caminho é sempre para dentro. É isso, gente. Essa história é muito bonitinha e ela resume muito do que a gente falou em julho, que é isso. Não existe um caminho para fora. Às vezes a gente perde muito tempo olhando para algo ou desejando algo como se esse algo fosse nos trazer aquilo que nos falta. Então, a gente fica pensando que, quando eu casar, ou quando eu tiver filhos, ou quando eu casar e tiver filho, ou quando eu estiver bem sucedida financeiramente, ou tem muitas variações para esses desejos, tá? Enfim, tem uma amiga muito próxima que passou uma vida toda pensando que, quando eu morar na Inglaterra, entende que os sonhos que nos colocam, né, para o mundo de fora, e eu não estou falando que você não deve correr atrás desses sonhos, tá? O que eu estou falando é que tudo que é do externo, se não tiver respaldo interno, não é o que vai te conectar com você, não é o que vai te trazer felicidade. Porque a verdade é que a gente não precisa de nada de fora para estar feliz. A gente falou semana passada, a gente tem uma centelha divina dentro da gente, ou seja, a gente é Deus, não é parte. Então, assim, a gente não precisa de nada para ser feliz. Mas como é que eu acesso isso tudo? Olhando para dentro. Como é que eu faço para sentir isso? Começando a entender quais foram as camadas de poeira que ficaram dentro da gente. Começando a entender muito profundamente que a cada desafio que a vida nos lança, mais um pouco eu sei sobre mim. Se eu desejar aprender, né? E se não, é isso, só vira poeira. Entendeu? Existe um mestre indiano, que é o Sadhguru, que ele tem uma frase bonita que, se você cair 100 vezes no dia, olha que ótimo, 100 oportunidades de aprender. E é isso, gente. A gente só aprende olhando para dentro. Não adianta você querer saber o que tem além das montanhas, se você não estiver disposto para ver além de você mesmo. Porque além das montanhas é fácil. Olhar para dentro é difícil. Tá bom? Vamos lá? Vamos olhar para dentro? Ó, julho acabou, ou está acabando, né? Esse é o último Café com Conto de julho. Dia 2 de agosto é o nosso... Começamos agosto, né? Sexta-feira que vem. E ontem teve encontro e amanhã teremos o último encontro de julho, das 14 às 16, gratuito. Dá tempo de se inscrever. Então, se quiserem, o link vai estar na bio, como sempre. Vão lá, se inscrevam, participem. É legal. E a partir do dia 1º de agosto, começa o meu grupo terapêutico,
que nada mais é do que tudo isso que a gente mostrou em julho, né? Um caminho longo, com 8 módulos, com 40 encontros, com 40 histórias, não dá 40, mas quase, que são 40 oportunidades de fazer uma viagem que vai sempre ser para dentro da gente. Então, se vocês desejarem ter mais informações, se quiserem perguntar qualquer coisa, só me mandar direct, vai ser um prazer responder. Vamos juntas! Uma semana abençoada. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, engaja, fala com os amigos, manda o perfil, bora espalhar a notícia. Tá bom? Lindo fim de semana, excelente semana. Um beijo.